Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Nivaldo, com mais uma aula do curso de AutoCAD 2D. Hoje vamos falar sobre um outro método para se trabalhar com textos, o método pré-definido. Preparados? Então vamos lá. O arquivo que eu vou utilizar na aula de hoje pode ser baixado através do link que eu deixei na descrição do vídeo. Extra 1. Observações. Textos. No AutoCAD, há três formas para se criar textos: manual, pré-definido ou semiautomático, anotativo ou automático. O procedimento manual foi apresentado na aula 14. Na aula de hoje, será abordado o procedimento pré-definido ou semiautomático. Normas ABNT. Nessa aula, iremos trabalhar com textos e utilizaremos a NBR 8402. Profissionais da área de construção devem utilizar a NBR 6492. Método pré-definido ou semiautomático. Vamos lembrar a altura do texto especificado pela NBR 8402. Essa norma estabelece que a altura do texto pode ter um desses 7 valores. Observação: para letras minúsculas, não se pode utilizar a altura 2,5. Text Style. Atalho STI mais Enter. Botão Menu Annotate. Painel Texto. Botão Text Style. Vamos ver a localização do botão. Menu Annotate. Painel Text. E botão Text Style. Está aqui, olha. Clicando nele, nós vamos abrir a caixa Text Style. Formas de trabalho. Configurar o escalímetro com as cotas que você comumente utiliza. Criar estilos de textos que levem em consideração a altura do texto e a escala de plotagem. Eu apresento nessa tabela os estilos que nós criaremos. Quando nós olharmos para o nome de um estilo, tudo que estiver ao lado esquerdo do underline se refere à altura do texto, e quem tiver do lado direito se refere à escala utilizada. Então, o primeiro estilo que nós temos aqui é o estilo 2,5 underline 1-10. A gente está usando esse traço porque no estilo você não vai poder utilizar dois pontos. Então, 1-10 é a mesma coisa que 1-10 ou 1:10. A L é a altura do texto no layout. Depois nós temos uma coluna escala, com as escalas que nós colocamos no escalímetro. E por último temos a coluna AM, que é a altura do texto no model. Então nós vamos abrir o arquivo meu template milímetros, vamos abrir a caixa Text Style, vamos criar esses estilos e depois vamos salvar como template. Então vamos lá. Botão New, vamos selecionar meu template milímetros, Open, menu Annotate, painel Texto, botão Text High. Vale a pena lembrar que os valores que nós colocaremos aqui nessa caixa serão os valores referentes à altura do texto no model. O nome do estilo é a altura do texto no layout. E esse valor da altura nós colocaremos aqui no parâmetro High. Para criar um estilo novo, a gente clica no New e informa o nome 2.5 underline 1-10. 2.5 é a altura do texto no layout. 1.10 é a escala de plotagem. E agora nós precisamos informar qual é a altura. Ou a gente volta para o arquivo da aula e consulta na tabela apresentada, ou então a gente usa a calculadora. É uma escala de redução. Então, nós teremos 2,5 vezes 10, que é a escala, dividido por 1, que é o fator de unidade.
Como nós estamos trabalhando em milímetros, o fator de unidade é 1. E teremos o valor 25. Apply. Próximo estilo. New 2.5 underline 1/5. Ok. Calculadora. 2,5 vezes 5 dividido por 1. 12,5. Vamos colocar esse valor aqui. 12,5. Só tome o cuidado que a calculadora que eu estou utilizando, eu preciso digitar vírgula. E no AutoCAD nós temos que digitar ponto. Apply. Novo estilo. 2.5, underline, escala 1/2. Ok. Calculadora. 2,5 vezes a escala, que é 2, dividido pelo fator de unidade, que é 1. Então, 5. Vamos colocar esse valor aqui. Próximo. 2.5, underline, 1/1. Ok. Calculadora. 2,5 vezes a escala, que é 1, divide pelo fator de unidade. Dá o próprio 2,5. 2.5. Próximo. 2.5, underline, 2/1. Agora nós temos uma escala de ampliação. E na escala de ampliação, ao invés da gente multiplicar pela escala, a gente divide pela escala. Então nós teremos 2,5 dividido por 2. 1.25. 1.25. Próximo. 2.5, underline, 5/1. Calculadora. 2,5 dividido por 5. Meio. Então, vamos colocar o valor 0.5. Apply. E a próxima, new, 2.5, underline, 10/1. 2,5 dividido por 10, 0.25. Então, nós temos os estilos configurados. Agora, vamos selecionar o estilo Standard e criar no botão Set Current. Isso faz com que esse estilo seja o estilo padrão do nosso template. Dessa forma, os usuários que quiserem trabalhar com o método manual para a criação de textos não terão problemas. E vamos fechar essa caixa. Vamos voltar para o menu Home e vamos salvar o que nós fizemos até agora como template. Para isso, a gente vai clicar no botão A vermelho ou botão do aplicativo, parar o cursor em cima de Save As e andar para a direita para clicar no botão Drawing Template. Ele pergunta qual é o nome, eu vou clicar sobre meu template milímetros e vou clicar no botão Save. Ele está me perguntando se eu desejo gravar por cima do antigo. Sim. E aqui, OK. Vamos voltar para o arquivo da aula. Vamos ver um exemplo. Comparar o método pré-definido com o método manual. Abrir o arquivo Meu Template e desenhar dois retângulos de lado 60 por 25. Escrever dentro de cada retângulo curso de AutoCAD 2D. No ambiente Layout, criar a folha A3. Vamos abrir o template, botão New, Meu Template milímetros, Open. Vamos desenhar o retângulo 60 por 25. 60 tab 25 e vamos criar o texto solicitado. Curso de AutoCAD 2D. Seleciona tudo, Justification, Middle Center. Finaliza. Vou fazer uma linha auxiliar na diagonal e agora vou mover esse texto para lá. Vou deletar a linha auxiliar. Ele pediu que a gente fizesse dois retângulos desse tipo. Vou selecionar, CP Enter, vou gerar uma cópia para baixo.
Foi solicitado também que criemos uma folha A3. Layout, deleta viewport, vamos abrir a caixa plot, name Microsoft XPS, A3, apply to layout, cancel. Eu já abri o meu arquivo margem legenda, vou selecionar a margem do tipo A3, Ctrl C, vou voltar para o meu trabalho, Ctrl V. E para posicionar, 0, Tab 0. E depois pressione a tecla Enter. Agora eu vou buscar a legenda. Seleciona, Ctrl C, volta para o nosso arquivo, Ctrl V. E a legenda é colocada aqui nesse ponto. Ok. Próximo passo, trazer o desenho. Menu Layout, Viewport retangular, clicamos nesse vértice e agora nesse outro vértice. E os desenhos estão aí. Vou voltar para o arquivo da aula e vamos ver as configurações solicitadas. Primeira configuração, escala 2:1, altura do texto na folha 2,5. Criar essa configuração pelo método manual e pelo pré-definido. Vamos voltar para o nosso arquivo de trabalho. Vamos selecionar a viewport e verificar se ela já está na escala 2:1. Ok. Vamos para o model. O primeiro retângulo eu vou trabalhar com o método manual. O segundo retângulo eu vou trabalhar com o método pré-definido. Vou selecionar o texto. Ele está com 2,5 no model. Vou clicar no Text High e vou abrir a calculadora. O valor desejado é 2,5 no layout. Então é 2,5 dividido pela escala, Enter e Apply. Agora eu vou selecionar esse outro texto e vou utilizar o método pré-definido. Eu tenho as seguintes possibilidades para usar o método pré-definido. Eu posso vir na caixa de propriedades, estilo, e procurar pelo estilo desejado. Tamanho do texto 2,5 na escala 2:1. Eu também poderia alterar o estilo pelo painel Annotation. Aqui nós temos todos os estilos à nossa disposição. E o terceiro local onde eu poderia mudar o estilo seria no menu Annotate e na caixa de estilos. Vamos para o arquivo da aula. Segunda configuração, escala 1:2, altura do texto na folha 2,5 e alterar da primeira para a segunda configuração pelo método manual e pelo método pré-definido. Vamos para o arquivo de trabalho. Nesse primeiro retângulo, eu vou alterar a altura do texto pelo método manual. Seleciono o texto, Text High, calculadora. Altura do texto desejada, 2,5. Escala 1:2, então multiplica por 2. E depois, botão Apply. Pelo método pré-definido, seleciona e escolhe o estilo aqui ao lado, 1:2. A gente verifica que pelo método pré-definido é bem mais rápido. Vamos para o Layout, vamos alterar a escala para 1:2 e a nossa folha ficaria assim. Vamos voltar para o arquivo da aula. Observação: esse método se chama pré-definido ou semiautomático, pois ao alterar a escala do desenho não é necessário recalcular a altura do texto, como no método manual, bastando selecionar um estilo pré-definido. O nome semiautomático se refere que sempre que mudarmos a escala de plotagem, precisaremos mudar o estilo do texto.
esse processo não ocorre de forma automática. Exercícios. Exercícios. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente fazer os exercícios. Ao terminar, dê play e verifique como eu resolvi. Vamos lá. Exercício 1. Criar estilos de textos. Abrir o arquivo Meu Template Centímetros. Abrir a caixa Text Style. Criar os estilos. Então são mostrados os estilos nessa tabela. E por fim, salvar como template. Eu vou copiar o exercício 1, Ctrl C. Vou abrir o template em centímetros e vou copiar para cá, Ctrl V. Menu Annotate, Text Style e vamos configurar. New 2.5 underline 1:10. Nesse primeiro caso, a altura no model 2,5. 2.5. Apply. New 2,5 underline 1:5. Valor 1.25. New 2.5 underline 1:2. Altura 0.5. New 2,5 underline 1:1. Enter. Altura do texto 0.25. New 2,5 underline 2:1. Altura do texto 0.125. New 2.5 underline 5:1. Altura do texto 0.05. Enter. New 2,5 underline 10:1. Enter. Altura do texto 0.025. Enter. Configurado, vamos fechar a caixa. Vamos deletar esse texto. Vamos para o menu Home e vamos salvar como template. Para o cursor em cima de Save As, Drawing Template. Clique em cima de Meu Template Centímetros. Save. Salva por cima? Sim. E aqui, OK. Bom, pessoal, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like. Se você não gostou, escreva nos comentários o que aconteceu para que eu possa melhorar os próximos vídeos. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Um abraço e até a próxima.